Fala aí, galera, bem-vindos a mais um Pod For You Cast. Estamos aqui hoje com a convidada Emily Kozan, a doutora, na verdade, Emily Kozan. E hoje nós temos também Dila Campos como a nossa convidada, co-host, special guest e tudo mais. Tá certo isso, Dila? Tô aqui hoje só cobrindo um buraquinho aqui, mas o dono desse lugar, se demorar muito, vai perder a vaga. Se eu gostar desse lugar, não sei não. Van Clay, boas férias. Não Van se Clay, preocupe. não demora não. Tá aqui, ó. E hoje o nosso patrocinador é feito por West Tower Construction. Pensando em reforma comercial, daquele upgrade no look da tua loja? A Yes Tower Construction é especialista em criar ambientes que funcionam e que impressionam. Com uma equipe de designers talentosos e profissionais altamente capacitados, vão transformar a tua visão em realidade. Se você quer saber mais a respeito, escaneie esse QR Code que está aqui na tela e adquira todas as informações. E hoje nós temos a doutora Emily. Doutora Emily, muito obrigado por vir bater um papo conosco. A doutora Emily, ela trabalha na Flórida, na Geórgia. E a doutora Emily, eu vou deixar você falar um pouquinho do que você faz. É bem extenso, né? E nós vamos estar falando nessa loucura que nós temos hoje também, que é a imigração. Então você que tem empresa, você que pretende fazer alguma coisa na área de imigração, fique atento a esse podcast, que nós vamos fazer bastante perguntas e ela vai estar esclarecendo muitas coisas, né, Dila? É isso aí. A doutora Emily Kozan veio para Atlanta ficar uma semana aqui para conhecer melhor Atlanta. Ela já tem vários clientes aqui na comunidade brasileira de Atlanta, já atende muitas pessoas e ela aceitou um convite para estar aqui com a gente. Nós vamos fazer um evento especial para recebê-la na quinta-feira e, enfim, ela já faz um trabalho maravilhoso. Ela é uma pessoa maravilhosa e hoje a gente vai tirar mais um pouquinho dela ainda, que a gente tem perguntas super bacanas para fazer para ela, não é verdade? É isso aí. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Estou aqui aproveitando, né, para conhecer a cidade de vocês. Estou sendo muito bem recebida. Então, obrigada a todos, né, aqui de Atlanta. É muito acolhedor. Então, assim, com certeza vocês vão me ver por mais vezes por aqui. E com certeza voltar novamente nesse podcast, sempre trazendo, né, as novidades, os updates que a gente tem na área advocatícia. Como você falou, eu sou advogada, né, licenciada aqui nos Estados Unidos. Eu trabalho principalmente nas áreas de Atlanta e também principalmente no estado da Flórida. As áreas de atuação minhas são na área empresarial. Eu lido bastante com empresários, ajudo eles a fazer todo o planejamento da empresa, contratos, proteção, blindagem jurídica, ajuda as startups, né, de outros países a estar internacionalizando o negócio deles aqui. Mas aí, quando eu estou fazendo todo esse planejamento, eu já faço de uma forma que quando eles decidirem, né, mudar para cá, e aí a gente já está apto a ter essa empresa para eles poderem fazer o visto imigratório. Olha que maravilha. Que legal. Doutora Emily, mas antes da gente entrar mais profundamente nessa parte sua profissional, eu queria que você falasse um pouquinho da pessoa. Quem é Emily Kozan? Bom, eu sou uma menina do interior do Paraná. Ah, sério? Eu sou do Paraná, nasci em Londrina. Eu sou de Goiuerê. Goiuerê, então... Não conheço. Não. Onde usa bota e chapéu. Né? Cresci lá, fiz faculdade de Direito também no Brasil, na cidade da Unipar, que é conhecida como Mulherama, né? Onde é cidade, na verdade, tipo assim, de universitários, onde eu me formei. E dali cresci junto na roça, no meio dos cavalos, boi, mas sempre meu sonho foi ser advogada. Tão qual que depois que mudei para os Estados Unidos, não tinha como não voltar a exercer a profissão aqui também. Então, foram anos dedicados a isso, não foi fácil, porque é um caminho extenso mesmo quando você já é formada em outro país. Mas eu sempre falo, eu tenho uma frase que eu gosto, que eu uso o tempo todo na minha vida, que é mentalize, realize. Então, se você foca em algo,
Não vai ser amanhã, claro, né? Às vezes você vai passar por pedras no seu caminho, vai passar por dificuldades. Mas se aquilo queima no seu coração, se é algo que Deus te colocou e você tem o discernimento para aquilo, só vai. Porque Deus vai no meio dos caminhos te colocando pessoas para te auxiliar, vai te dando instruções, né? Abrindo. E aí você, não importa o tempo que vai demorar, mas você vai chegar lá. Então, demorou para mim, hoje, né? Eu sou doutora aqui do direito, demorou quase 10 anos. 8 anos. Mas aqui estou. Então, assim, o importante é você não desistir e continuar persistindo. Começou já a colher os seus frutos. 8 anos, olha, assim, parece ser muito tempo, mas não é tanto tempo para já se tornar doutora. É um tempo ok. Agora, como todo mundo, né, Dila? Você chegou aqui nos Estados Unidos, né? Como falam, você achou aquela árvore que você chacoalha, dá dinheiro, trabalho para todo lado. Como é que foi a sua chegada aqui nos Estados Unidos? Eu também caí no conto da carochinha, né? Como a gente fala do Paraná. O sonho, o famoso sonho americano, né? Tanto que eu escrevi um livro. Agora vocês vão entender o porquê, né? Que é De Pintora a Advogada. O sonho americano que ninguém nunca te contou. Porque quando eu cheguei aqui, como várias pessoas, eu também fui trabalhar na construção. Olha só. Algumas mulheres limpeza, até fiz um pouco de limpeza, mas a minha área da construção, maior tempo foi na área da pintura. Eu virei, né, sprayadora, trabalhei para uma companhia por 4 anos. Uau. Isso, então eu pintava pro lado de fora, tudo que vocês veem subindo escada, batendo, né? Assim, aqui fiz para poder realmente viver o famoso sonho americano, né? Então, aquilo que às vezes te falam nem sempre é um mar de rosas. Mas se pudesse, faria tudo de novo, porque em meio a todas as turbulências sempre vem as gratificações, né? Hoje sou grata a Deus por ter me trazido aqui, vivo num país que me proporciona oportunidades, desde que eu faça a minha parte, né? Vivemos num país que a gente tem segurança, a gente encontra paz. E você vê os frutos daquilo que você trabalha, né? Amo o meu país, não renego, sou brasileira, meu sangue é brasileiro. Mas, infelizmente, a gente vê o que está acontecendo no nosso país. Eu vou, né? A cada 3 meses, 6 meses, porque a gente tem clientes também, a gente tem o braço no Brasil. E cada vez que eu vou, eu sinto mais tristeza, sabe? De ver o que está acontecendo lá. Porque, esse país aqui, os Estados Unidos é maravilhoso, em comparação com os Estados Unidos, com o Brasil. Não necessariamente. Mas aqui você vê, se você soa, você trabalha 10, 12, 14 horas por um mês, você consegue juntar e dar entrada num carro. No Brasil, não. Você mal consegue pagar o mercado. Então, é realmente triste você não ver o retorno do seu esforço. Que legal. Você é uma pessoa que você entende literalmente na pele o que é uma pessoa chegar, tá dentro da construção, lá embaixo, porque tem muitos advogados que nunca passaram a dor de uma pessoa que está lá embaixo. Nunca tiveram o peso de uma escada nas costas, ou aquela máquina, entrar numa van, e se tornar uma doutora. Isso aqui eu acho que é a minoria nos Estados Unidos que acontece. Parabéns. Com certeza. Obrigada. Emily, como que foi a sua escolha? O que te levou a escolher as suas áreas de atuação? Foi realmente, primeiro, a imigração, eu falo que é o meu propósito, né? Porque como imigrante, eu senti realmente a necessidade, quando eu passei pelo meu próprio processo imigratório, de ter melhores instruções, principalmente na minha língua. Eu vejo que é sempre, meu amigo fez assim, faz aquilo. Faz aquele outro, né? É sempre alguém te direcionando e a maioria dessas direções são incorretas, né? Hoje eu sou uma advogada de imigratória que faço defesa de deportação e a maioria dos meus clientes que sentam na minha mesa ou que eu vou atender em cortes de deportação são pessoas que foram mal instruídas. Porque fez isso porque o amigo falou, porque fez aquele asilo para ganhar o famosinho tempo, né? Tentando dar o jeitinho brasileiro na América, que eu brinco. Então, eu falo, né? Embora é uma área árdua, é uma área assim que você pega um cliente em comparação com a minha área empresarial, eu tenho meu cliente às vezes por 2 semanas um processo dentro da minha firma. Enquanto um processo migratório, eu fico com aquele processo 5 anos trabalhando nele. Então, se a gente pensa pro lado business, não seria tão favorável assim. Mas
todos os dias, quando eu coloco a mão e oro sobre cada processo que sai com a minha assinatura e eu vejo vidas sendo transformadas, eu vejo processos que outros advogados falam, você tem que ir embora. Você não tem mais jeito. E eu revertendo o caso, eu realmente entendo que eu estou vivendo meu propósito. Um dia, há anos atrás, me entregaram uma palavra que através das minhas mãos e da minha vida eu iria fazer com que famílias atravessassem oceanos. Na época, nunca imaginei que seria através realmente, né, de eu me tornar advogada nesse país, até porque eu nem inglês falava. Eu entrei, na verdade, na faculdade sem quase falar inglês, mas essa é outra história para o próximo podcast. Mas, assim, é impressionante, sabe? O que você vê quando você deita a cabeça no travesseiro e fala, nossa, cumpri minha missão. Mas como toda empresária, né? Eu trabalho para empresárias e também sou uma. Então, a gente também tem que pensar no lado profissional. E a área que realmente é a minha paixão, né? Eu falei, migração é o meu propósito e business é a minha paixão. Eu amo trabalhar com empresários, eu amo ajudar eles a estruturar empresas, a blindar, a ver nos business que eles querem fazer, fazer o B2B, a ajudar eles a ter a criatividade. Às vezes, por exemplo, você tem o podcast, né? Então, às vezes você tem essa empresa e de repente você pode tornar o seu podcast uma revista e fazer uma parceria com a Dila, que já tem uma revista. Então, essa é a minha paixão, é conectar pessoas, né? Eu sou conhecida principalmente em Orlando por conectar clientes com clientes e ajudar eles a fazerem business juntos, porque uma pessoa, ela consegue ir longe, ela faz sozinha, né? Mas aí, às vezes, ela tem o que você não tem. Ou é a essência, ou é a parte da comunicação, ou é a parte, né, do intelecto. E aí, quando vocês se juntam, né, você já tem os seus high tickets, que eu falo, que é a parte, seu business principal, o business dela principal, mas aí juntos vocês podem criar um terceiro, onde é o low ticket, que é aquela venda mais quantitativa, de menor valor, porém que em quantidade dá igual uma high ticket com menos energia que vocês têm que gastar, porque vocês estão dividindo a energia em 2. Isso é importante, porque muitos brasileiros, o sonho é ter a sua própria empresa. Só que quando eles abrem a empresa, ou alguém abre a empresa para eles não têm a mínima ideia como é que funciona, tanto na área de tax, quanto na área de proteção, que um cliente pode colocar um processo, garantia, como você blindar sua companhia para você não perder os seus bens, trabalhar. Então, nós vamos começar falando num tema hoje que está muito, muito, assim, pegando fogo, que é o presidente dos Estados Unidos em cima dos imigrantes, né? E logo depois nós vamos falar também sobre como os imigrantes, né, aqui nos Estados Unidos podem proteger mais a sua companhia, né? Vamos começar com o nosso presidente. Como é que tá a cabeça de vocês, o telefone de vocês? Porque de manhã sai uma notícia que você não pode mais fazer isso aqui. Aí daqui a pouco vem o tribunal e fala assim, não, tá tudo validado, volta pro próximo. Como é que vocês conseguem fazer os updates de todas as leis para não vai... Como é que tá isso? Eu posso dizer sobre mim, não sei como os advogados. Eu não tô tanto assim, não, ligada na... Por quê? Porque é exatamente isso. Ou eu vou ficar louca. Então eu espero pelo menos 24 horas para mim saber qual é a decisão final antes de começar a mudar as instruções internas. Mas, assim, realmente, a gente está vivendo momentos... Nossos clientes estão estressados e, com certeza, é o medo que está sendo implementado, principalmente pela mídia, né? E a gente sente, e até nós, como advogados, estamos sentindo coagidos. Eu tenho colegas, né, de profissão que está tendo seus escritórios invadidos, né? Empresas nossas de clientes invadidas, todos eles procurando por imigrantes. Aí você fala, então é porque a pessoa cometeu um crime, ou é alguém que veio pelo, você sabe, o famoso cai-cai. Não necessariamente, né? Eu até fiz um post no Instagram ontem, era em relação a isso, que o vice-presidente, ele realmente agora declarou que a procura não vai ser só mais, que a gente chamava que era os priorities, né? Vai ser para todo mundo mesmo, principalmente para aqueles imigrantes que estão vindo com status, mas não estão vivendo, não estão permanecendo
debaixo do teu propósito, né? Porque se eu sou um turista e chego ali e falo, meu propósito é turistar, eu devia estar turistando e lá em Orlando dando oi pro Mickey. Né? Ou aqui na Georgia, no aquário. Agora, se você veio para trabalhar, você tem que ter o visto de trabalho. Se você veio para investir, quer abrir empresas, você tem que ter o visto de investimento. Então, realmente, eles estão pegando pesado em cima dessas pessoas que falam que vêm para uma coisa, mas começam a desviar, né, o propósito imigratório. Até mesmo, acho que isso está começando desde lá do Brasil. Começaram a barrar mais pessoas para entrar. Sim. Está correto? Correto. A gente tem visto também bastante negativas, né? De vistos de turista, principalmente para pessoas que não conseguem comprovar que tem ainda aquela, a gente fala ties, né? Que tem realmente um vínculo, raízes fortes com o país de origem. Dicas para quem está no Brasil. O que não fazer prestes a vir para os Estados Unidos? Entrar em Instagram e já procurar emprego. Né? Porque é isso que a gente vê, o brasileiro. Nossa cultura é maravilhosa. A gente é um povo abençoado, né? As pessoas chegam no Instagram e já começam, olha, eu tô chegando aí semana que vem, quero trabalhar na construção, eu tô aberta a trabalhar na construção. Entra em grupos de WhatsApp, Facebook. Então é sobre isso, né? Ter um pouquinho de discernimento, né? Já que vai fazer, espera pelo menos já tá aqui para poder começar. O governo está utilizando muito a AI para hoje estar com palavras chaves e filtrando tudo isso. Isso está correto? Tá correto. Okay. Tá correto. Isso a gente acha que é um comentário, mas realmente não posso dizer certeza, porque não estou lá dentro. Mas a gente escuta também nos bastidores, principalmente nos grupos entre advogados que a gente tem, dizendo que escutou, né? Porque aí tem outras informações que eles estão usando isso, principalmente fazendo toda essa análise de redes sociais, né? Antigamente você só pedia as redes sociais, isso também mudou o regulamento, para quando você estava fazendo o visto de turista, vindo do seu país de origem para cá. Agora, quando se está fazendo o pedido de green card, de residência no país e outros tipos de vistos, estão sendo implementados também essas perguntas para quem está dentro do país, para a gente poder fazer o disclose, né, das redes de Instagram, Facebook ou qualquer outro tipo de rede social que a pessoa tem. Realmente porque eles querem investigar, né, se a pessoa está fazendo ou vai fazer o que ela está dizendo. E depois, quando chega aqui, né, vamos dizer que a pessoa tomou esse cuidado em não ficar publicando muita coisa. A gente fala o famoso dando bandeira, né? Chegou aqui. O que você tem a recomendar a essas pessoas que acabaram de chegar nos Estados Unidos? Primeira coisa, aproveite, né? Porque, assim, hoje eu vejo também que há muita... divórcio, né? Eu sou muito em prol da família. Então, eu vejo, assim, que acontece muitos divórcios após a pessoa resolve imigrar. Por quê? Porque não fizeram um planejamento familiar. Às vezes, uma pessoa da família, né? O esposo ou a esposa quer e o outro não. E isso tem que ser um planejamento familiar. Por quê? Porque lembrando que você vai, às vezes, estar vários anos sem poder, até você sair o documento, que há coisas que não saem da noite para o dia, sem ver o restante da família. Às vezes, um é mais apegado do que o outro, né? Às vezes, a mulher vai ter que se sujeitar a trabalhar em situações que ela não está de acordo, ou às vezes até o próprio homem, a mulher, a gente às vezes, né, não sendo aqui essa parte de machista ou feministas, é vice-versa. Às vezes a pessoa não está preparada, porque o ser humano, ele não está preparado para enfrentar coisas que você tem que de início enfrentar aqui, trabalhos que não é o que você estudou. Aqui, infelizmente, de início, pelo menos diploma não vale nada. Entendeu? Até você se estabilizar, conhecer a cultura, aprender como que é a equivalência do que você fazia lá e fazer aqui também, entender os regulamentos. Cada estado tem uma lei, cada condado tem um regulamento e uma lei. Então, é assim, a primeira coisa... Tire seu primeiro e segundo mês, ou seja, então se planeje financeiramente para vir e realmente estudar o país, aprender sobre a cultura. Ok, esse é o melhor lugar para eu morar, esse é o melhor custo-benefício para a renda que eu tenho, para o dinheiro que eu tenho guardado, para a área que eu já atuei, essa área que eu vou atuar, que eu atuava no Brasil. Se eu tiver de atuar aqui também, sem ter que fazer mais nada, vou ter que voltar para a escola?
Não, talvez não, mas vou ter que tirar uma licença. É um tipo de profissão regulamentada, que de repente eu não vou estar, né, exercendo a função ilegal. Então, todos esses questionamentos, eu acho que é essencial nos primeiros 2 meses. E deu certo, viu? Agora tá familiar com a cultura. E realmente mergulhe. Comece a ver com o americano, porque a gente tem o costume de ir para o nosso bolinho logo de início. E a gente não vive a cultura necessária. E aí, quando realmente você quer arrumar um emprego, você quer estar ganhando como as pessoas que já estão aqui, aí você tem o choque cultural. Porque aí você tem que sair da bolha, né? Quando a gente fala de internacionalização, algumas pessoas pensam que a gente está falando só da empresa, mas a pessoa também tem que se internacionalizar, tem que culturalizar, né, a expressão correta. Quando a gente vem para outro país, é importante que a gente mergulhe na cultura americana, o máximo que a gente pode. E eu vejo muito assim que os brasileiros, nós já somos empreendedores por natureza, mas existe uma grande diferença, um abismo enorme entre empreender no Brasil e empreender nos Estados Unidos. Então eu queria te perguntar, quais são os maiores erros cometidos por quem está empreendendo nos Estados Unidos e empreendia no Brasil e hoje empreende aqui? Quais são os principais erros cometidos por esses empresários? Não fazer pesquisa de mercado. Principalmente é isso, né? Então, a gente sempre fala que tem 5 itens que você tem que olhar, que a gente estrutura na empresa. Primeiramente, a escopo. Porque eu faço uma correlação muito grande quando eu trabalhava na pintura, né? Que é da construção da casa. Primeira coisa, a base da sua casa, ela não pode ser construída em areia, ela afunda. Tem que ser sobre rocha, tem que ter uma fundação, né? Sólida, exatamente. Então, a forma que você vai incorporar ela, onde você vai incorporar pensando na parte de táxis, pensando na estrutura, responsabilidade civil é super importante. Né? Uma vez que você estrutura, saber, vou ter sócio ou não vou ter sócio? Vou preparar para investidor ou não vou preparar para investidor? Qual que é o local? Esse seria o segundo. Então, eu vou vender açaí. Eu vou querer vender açaí, de repente, em Kentucky, que é super frio. Quem que vai ter mais a parte acessível para querer consumir o açaí gelado, o sorvete? Kentucky ou Tampa, na Flórida? Então, fazer essa pesquisa de mercado do produto que você tinha no Brasil é importante. Terceiro, fazer essa pesquisa do regulamento da onde. Achei, esse é o local. O meu produto é viável trazer aqui? É possível? Não é proibido? Eu olhei, tem que ter algum regulamento do FDA ou não? É melhor eu fabricar aqui ou fazer importação vindo do Brasil? Né? Se eu vim fazer do Brasil, quais são os contratos que é necessário? Precisa espaço físico ou não precisa espaço físico? Então, é o quarto. Como que eu vou preparar? Para ter sócios ou para ter investidores anjos? Investidores passivos ou investidores ativos? Eu estou capaz de... né? Tem intelecto ou não tem intelecto? Tem já uma marca própria ou não tem uma marca própria? Que entra dentro dessas partes regulamentos, que eu falo que são os pilares. Né? São as paredes da casa, que é todos os contratos necessários para a empresa poder estar blindada. E, por último, aí no caso, seria a sua segurança, que são os seguros. Mas, espera aí, para eu poder vender o açaí e fabricar, vou abrir um warehouse, vou contratar pessoas. Essas pessoas têm works compensation. Eu vou ter que fazer meu próprio. Se a pessoa cair, eu vou ser, né, de repente, levar um lawsuit, né? Alguém vai entrar com uma ação judicial contra mim. E tendo a proteção também sua principal pessoal, da sua casa. Porque se alguma coisa acontece com a sua empresa e você não está manuseando a sua empresa corretamente, essas ações judiciais podem atingir você. De repente, está contratando uma pessoa de uma forma incorreta, ou seja, contrata a pessoa como PJ, mas ela trabalha como CPF, fazendo, né, as funções de um empregado do dia a dia, e você não tem os contratos necessários. Né? Fazer também... samples. Em vez de começar grande, começa pequeno, faz um teste, faz um trunk show. A gente fala que existe muito isso e o brasileiro não pegou essa parte, né? Que é o trunk show. O que é isso? Eu quero vender biquíni. Pega um lugar que você sabe que tem bastante movimento, de repente um salão de beleza, e expõe
naquele local, ver qual que vai ser a procura, ver como que vai ser a aceitação da população naquele local. Antes de você embarcar, colocar todo o dinheiro que você tem num país onde você não fala a língua, onde você não tem o suporte, né, o apoio da sua família, né, e todo aquele background que você carrega do Brasil, porque aqui é outra cultura, é outro país. Então, esses são os pontos. O que é mais recorrente? A pessoa que vem te procurar porque quer abrir uma empresa aqui, quer internacionalizar, quer trazer a empresa dela, ou quer começar uma do zero aqui, ou aquele empresário que já está com a empresa no meio do caminho e está meio desorganizado e quer saber como é que faz para colocar a casa em dias? Ele é bem mesclado. Eu não conseguiria te dizer qual dos dois, porque eu realmente recebo, acho que os dois num nível quase igual hoje, né? Desde que eu comecei a palestrar, principalmente para poder trazer essas clareza, né, para a população. Olha, contrato do Google muitas vezes não tem validade, falta cláusulas super importantes. Sim. Eu lembro até hoje, muitos clientes, principalmente brasileiros, que a gente atende a gente tem no Paquistão, tem também na Europa, tem outras culturas, né? Mas principalmente o brasileiro. Não, doutor, eu quero processar essa pessoa. E, ó, quando eu ganhar a causa, aí ele paga os seus honorários advocatícios, né? Ok, fácil. que a gente fala que... Mas no Brasil tem os honorários de sucumbências. E aí, a primeira coisa que eu vejo, que é o rosto da pessoa assim, ó, murchando, é quando eu falo, querido, você não tem um contrato. Aqui nos Estados Unidos, para você poder ter honorário de sucumbência, tem que ser primeiramente pré-determinado em um contrato. Senão, cada um paga seu próprio advogado, sua própria custa. Né? Então, esse acho que é o primeiro choque que a pessoa leva, que é agora vai ter que pagar o advogado se você quiser ter o direito, né, de volta o seu. E aí acaba que a pessoa acaba até desistindo ou tem medo porque é imigrante e acha que não pode buscar o direito. Isso aí é uma coisa que você falou que é muito importante. Eu mesmo sofri na pele. No meu contrato, eu fiz, né, peguei de uma outra companhia, mudei algumas coisinhas, né? Só que o manezão aqui nunca tinha, assim, em 14 anos, alguma coisa assim, nunca levei um sul, nada, sempre levei direitinho. E um trabalho que eu falei assim, cara, esse trabalho aqui, quem errou foi o outro contract, a gente nem meteu a mão. Eu falei assim, isso aí a gente vai ganhar, eu mesmo vou pagar, né, para um advogado ir lá e começar, não vou nem acionar o seguro. Só que cometi um erro, porque eu não sabia que para você se defender leva tanto tempo e é tanta enrolação que daí eu coloquei, tem que dar lá, 2.500. Tá, coloquei, falei assim, isso aqui eu tenho certeza, temos fotos, temos tudo. Vou pegar de volta. Enrola. Não, aí eu fui descobrir que na minha cláusula lá, falou assim, ó, você não tem direito a nada, você só tem direito a se defender. Aí eu falei assim, cara, porque o meu contrato não falava justamente isso aí que você falou. Que se a pessoa colocar um SUR na minha companhia e na minha cláusula não tiver que ela vai ter que pagar os honorários do meu advogado, basicamente eu tô pagando só para me defender. Isso aí foi mais de $10.000 num trabalho de 500 e tantos dólares. É ridículo, gente, por causa de uma cláusula. Aí eu falei assim, poxa, que marcação a minha. Então, assim, e vocês, empresários brasileiros, vocês querem salvar dinheiro? Eu falo que sai muito, mas muito mais barato você pedir um advogado para que ele olhe ou então te passe uma cláusula para você adicionar no seu business. E qualquer business. Uma das coisas que a gente... Desculpa te interromper. Claro. Uma das coisas que a gente mais vê trabalhando com comunidade brasileira são pessoas prejudicadas por causa de processos feitos por pessoas que não são advogados, por pessoas que não têm, não podem, né, fazer essas aplicações e fazem em busca só de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro em cima dos brasileiros e acabam prejudicando a vida. E o brasileiro que sempre está buscando um trabalho com custo menor acaba contratando esses serviços e depois o preço sai muito mais caro, né?
Ou então o GPT. GPT é válido ou não? Não, gente, o GPT hoje, vamos lá, a gente não pode também ser hipócrita, né? Hoje nós vivemos na era digital. E eu não posso ser eu mesma hipócrita. Eu sou hoje advogadas de grandes players do marketing digital. Então, eu não poderia também não adaptar, principalmente o meu escritório, a AI e a tecnologia, né? Quem não tiver nos próximos 1 ano adaptando as suas empresas na era digital, vai falir. Sua empresa vai parar de existir, né? Então, assim, a gente tem que se adaptar ao mercado. Porém, né, ele não é 100%. Sim. Então, fora você, a primeira coisa, saber fazer as perguntas corretas, você não pode deixar de ter isso aqui, né? Ficar tão noiado ao ponto de só saber fazer pergunta para o ChatGPT e esperar que ele responda sem checar as fontes. Porque aí você também pode prejudicar não só você ou outras pessoas, dependendo da área que você atua. Então, isso assim, também fica a dica, é muito importante. Tem que usar como ferramenta, né? Hoje, por exemplo, eu utilizei. Só que assim, eu tenho meu advogado, sempre quando eu preciso de alguma coisa, ele tá lá esperando, né? Essa é outra coisa. Se você tem business, eu falo que você tem que ter um advogado. Counsel. Desculpa, mas não é que você está gastando dinheiro, você está economizando dinheiro. A partir do momento que você levar o primeiro processo nas costas, você vai ver que você vai estar economizando dinheiro. Então, o que eu fiz? O cliente, ele falou assim, olha, o piso aqui faz 1 ano e meio mais ou menos. Ele falou assim, o piso aqui tem que arrancar tudo. Aí eu peguei e falei assim, primeira coisa, a gente nem foi lá e como é que acontece? Beleza, fui pro GPT. No primeiro eu fui ver o contrato que tinha assinado com a outra companhia. Eu tinha assinado um contrato de 5 anos de garantia. Geralmente, muitas pessoas aqui na Georgia falam assim, não, você tem que dar só 1 ano, mas vale o que você assinou, né? E aí eu falei assim, tá, deixa eu ver. E segundo o supervisor falou que eles já tinham arrancado parte do piso. Aí eu falei, opa. Aí eu falei assim, então tá. Fui pro GPT e falei assim, atue como um advogado e o cliente ele já arrancou parte do piso. Se ele tem grounds ainda, se ele ainda tem grounds ou ele perdeu o ground dele. Aí o GPT pegou e me deu, tá, olha, segundo a lei tal, não fala, mas se você tiver um bom contrato que fala que se o cliente tocar no piso, ele perdeu a garantia dele. E eu peguei e fiz toda uma estrutura ali, vi que eu não estaria entrando em grande conflito com o cliente, mas porém nós íamos chegar com algo lá. Então o GPT falou assim, olha, você pode ir que supostamente você vai ganhar essa causa, porque eles meteram a mão e na lei fala que eles têm que te dar o a oportunidade de você ir checar antes deles meter a mão. É o time to cure. Aí eu peguei e falei assim, opa, então beleza. Chegamos lá, conversando com o cliente, ele entendeu. Eu falei assim, ufa, salvei. Mas não tinha nada de errado, só o cliente que foi chato mesmo. Eu falo que advogado, quando tá do seu lado, é amigo. É sério isso, é sério. E vai cuidar muito do seu bolso, porque não é só isso. Tem a outra parte que, por exemplo, hoje tá uma caça a carros que tem o plot. Carros que tem lá adesivo, cara, os advogados, não sei se é assim lá na Flórida, mas aqui na Georgia, eles falam assim, traz o seu caso e de graça, se nós ganharmos, você vai pagar valor X, se nós perdemos, você não vai pagar nada. Então, carro Como plotado... assim, não pode ter carro plotado? Carro pode, mas tem muita gente, eu não vou falar qual que é a raça aqui, cara, que eles vêem uma oportunidade, você encostou neles, eles já estão processando a empresa já. Agora, você falou sobre contrato. O que mais que poderia ser feito? O que você dá de dica para os empresários proteger a sua companhia? Olha, quando você tem um contrato em sócios, você também tem que... As conversas difíceis é sempre importante ser feita no início. Então, por exemplo, nós 3 viramos sócios hoje. Se... Não vai acontecer, né? Mas se algum de nós falecermos, a gente quer... Foi decidido entre nós 3 que vai a minha parte ficar para minha família? Ou vai ter que ir para um de vocês 2? Se isso não é determinado no contrato social, vai para minha família. E às vezes vocês não querem. Vocês não querem ter meu esposo, não querem ter meu filho ser sócio de vocês. Porque, de repente, a afinidade de vocês era comigo, não com o restante da minha família. Então, é sempre importante deixar isso pré-determinado no contrato, né? Entre sócios.
principalmente também sempre olhar, né, o contrato, por exemplo, de parceria. Se você é só sócio e vai ser assim, as classes vão ser iguais, vão ser diferentes. Não, eu só quero ser um sócio que eu não quero ter responsabilidade civil nenhuma. Só vou investir o dinheiro. Então, tem que ser feito diferente, né? Ou no contrato também, se caso eu não quiser ser mais seu sócio, te dá o direito de compra. E oferecer para você primeiro, antes de oferecer, determinar, vai ser pelo preço do marketing ou vai ser um preço pré-determinado entre a gente? Porque pode ser que a gente comprou por 20 mil e eu não fiz nada. Mas aí, de repente, por faturamento, agora está valendo 800 mil, vocês têm que me pagar 800 mil, sendo que eu investi só 20 e não trabalhei durante todo esse tempo. Então, tudo isso é importante sempre pré-determinado no contrato, né, anteriormente. Doutora, é importantíssimo fazer esse contrato quando começa a companhia ou no meio da companhia? Quando começa. Até pessoas que começam sozinha, eu já preparo um contrato social. Muitas pessoas não falam, mas eu vou fazer, eu sou o mesmo sócio. Mas essa é a questão, as pessoas elas têm a mania de achar que elas sempre vão ser pequenas. E aí quando vem um investidor, ele quer, a primeira coisa que pergunta, você tem um contrato social, investidor grande, americano principalmente. E as pessoas têm, eu vou fazer com brasileiro. Nada contra, sou brasileira. Sim. Mas você não deveria determinar uma raça, você deveria determinar que você vai fazer negócio nos Estados Unidos, independente de quem seja. Então, como você não entende a cultura daquela parte, o que se prevalece é a lei americana. E o que se espera devido à lei americana é que você tem um contrato social. Então, como investidor, a primeira coisa que eu vou perguntar, deixa eu ver a cópia do seu contrato social. Deixa eu ver a cópia da incorporação da sua empresa. E muitas pessoas estão ganhando os milhões, estão ali, estão indo bem e não tem. Então, já perde a credibilidade ali. E a pessoa que ela é mais sábia, mais tempo de América ou a própria americano, ele já, ali pela describilidade, ele já vai começar a querer te dar um valor menor do que a sua empresa vale. Gente, principalmente, né? Aprender a saber quanto que a sua empresa vale. Muitos de nós não sabemos o quanto a nossa empresa vale. E aí, quando uma pessoa vem e faz aquele... Joga diminuindo você, diminui a sua empresa para depois te colocar um valor menor. Então, é importante você realmente saber quanto vale a sua cota se hoje você fosse vender ela. Porque aí você tem que agir como tal. Sim. Muitas pessoas acham que o valor da companhia é a van, as ferramentas que tem dentro da van, mas não é o quanto que ela gira, o quanto que ela pode, vamos dizer assim, que os books, que os livros tá ali certinho, se ela contrata um CPA que leva tudo isso ali é valor na marca. Sim. Correto? Não, e só não o presente, como também o futuro. Porque na pesquisa de mercado, quando você faz para fazer uma evaluation da sua empresa, você olha até a perspectiva do futuro ganho que ela teria, né? Qual seria o profit futuro também. Porque se hoje você atende 10 clientes, mas no ano passado você atendeu 8, então você já teve... Nossa, lá vai quinta série agora. Matemática, hein? Acho que 20% de crescimento. Não, 2, 10... Acho que 10. Teve a margem de crescimento. Teve a margem de crescimento, tá? Ainda bem que eu sou advogada, tá, gente? Não sou professora de matemática, nem sou contadora. Por isso que a gente usa as pessoas específicas para fazer a parte deles. Quadrado, né? Enfim, teve o crescimento. Então, aí predetermina-se que no próximo ano vai ter igual ou normalmente em torno de 10 a 20% a mais, se é uma empresa saudável. A gente calcula que, em média, o seu cash, né, que é o valor depois que você paga tudo, tem o profit, tem o que salva, para uma empresa ser saudável tem que ser no mínimo 20%. Isso eu sei, tá? Porque isso a gente tem que calcular para os nossos empresários. Então... Crescimento, 20%? O caixa. Caixa, ok. Então, você paga fornecedor, você paga as expenses e gastos, e aí você tem o seu profit e ainda você deixa como um caixa, que é o reinvestimento. Essa é uma empresa saudável. Então, entre 20% a 25% você está num crescimento bom. Os 3 primeiros anos são os anos de estabilidade. Se você é uma empresa, uma startup, você consegue estar nesse patamar, começa com 10, 15, chega a 25 nos primeiros 3 anos, na probabilidade do mercado financeiro e blindagem jurídica, determina-se que você vai ser uma empresa que você vai se instalar no mercado e vai ter estabilidade e veio para ficar.
Que legal, que legal. Agora tem uma outra coisa que você também faz, é mexer com imóveis, né? Como a gente está falando em casas, vamos falar sobre bridge. Você usar o cartão da companhia e vamos lá, comprei uma casa. Explica um pouquinho para nós. Se você tem uma companhia e você tem uma casa, como é que se deve fazer essa separação? Depende. Se você é um estrangeiro, você não paga imposto aqui. Você não é um residente fiscal, que é como a gente fala. Então, a orientação é que você abra, assim, uma empresa e essa casa seja comprada no nome da empresa. Por quê? Porque a empresa ela é incorporada nos Estados Unidos, ou seja, ela é americana. Mas, lembre-se, quem é dono da casa é a empresa, não você. Então, se você coloca depois um sócio naquela empresa, o sócio também não é dono da empresa. Novamente, quem é dono da casa? Quem é dono da casa é a empresa. Então, se vocês resolverem não ser mais sócios, vocês vão ter que vender a casa. Vocês vão ter que vender a propriedade, porque não tem como dividir. Eu fico com essa metade, você fica com a metade. Ah, mas é porque eu sou dono? Não, é a empresa. Então, ou você dissolve a empresa, ou você vende a empresa como um todo. Então, quando tem esses imóveis, é a parte mais difícil, quando a gente tem que fazer a repartition, que a gente fala em relação. E por que, doutora? Porque e se eu quiser, sou estrangeiro e quero comprar no meu nome? Você até pode. Só que lembre-se que daí quando você vender essa casa, se você de repente fez para investimento, pelo governo americano, 15% do valor da venda vai ser retido por causa do FIRPTA. Porque aí a gente entende como se fosse o ganho, né, econômico sobre a venda da casa, que aqui a gente quer que a pessoa pague imposto aqui, não fora. Não que você ganhe dinheiro aqui e leve para o teu país, tem que deixar. Então, por isso ele segura esses 15%. Agora, se você é um residente americano, né, tem green card, ou você é cidadão americano, você tem incentivos, né? Às vezes, para cidadãos americanos, uma entrada de 3%. Em comparação, para um estrangeiro, 20% a 25% de entrada. Então, é muito mais vantajoso você comprar no seu nome. Mas aí também, né, tem alguns estados que você é favorável. Por exemplo, na Flórida, você tem um homestead. Se você compra no seu nome, você pode colocar durante essa lei essa proteção. Mesmo que um dia você chegue a levar um lawsuit, né? Se alguém entre com uma ação judicial, eles podem te tirar tudo, menos a sua casa, se você colocou ela embaixo do homestead. Ok, então sua casa está protegida. Exatamente. Mas se tiver no seu nome pessoal e não da empresa. Então, é sempre importante analisar caso a caso, né? E principalmente olhar o seu status imigratório no momento, para a gente definir, fazer um planejamento migratório, um planejamento patrimonial, para ver em qual área a gente vai colocar. Se é realmente dentro de uma empresa, se é dentro de uma trust, se é dentro de uma offshore, qual que seria o mais, né? Na verdade, recomendado a você, de acordo com o teu caso em específico e o que você pensa para o futuro. Você ajuda pessoas do Brasil a fechar a casa aqui? Com estratégias? Eu analiso os contratos, né? Eu não sou corretora, então eu trabalho lado a lado com o corretor dele. Mas, claro, como eu tenho vários clientes que estão vendendo, às vezes eu tenho clientes que estão querendo comprar, eu também faço a conexão entre eles. Então, na verdade, você não é necessário ter um corretor. Quando você conhece o vendedor, conhece o comprador, o advogado pode fazer toda a documentação, não é necessário o corretor. Ok. Hoje é uma fuga do Brasil, né? Em termos de investimento para uma moeda estável. A dolarização do patrimônio, né? Acho que é uma das coisas que eu mais tenho de perguntas no meu escritório é como dolarizar, né? Então, é óbvio, assim, isso é algo que está mundial, está em todas as redes sociais, está em todos os jornais, que hoje você investir na área do real estate é a bola da vez. E principalmente agora que vai vir essa parte de inflação que a gente meio que está esperando acontecer, a área ainda vai crescer mais ainda. A inflação no Brasil ou nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Vai subir ou vai descer? Gente, o ovo tá quase $12. Eu me lembro da época que a gente comprava o ovo a $3, a $4, né? Então, realmente, quando você vê que a gasolina sobe e certos produtos, né, de alimentícios principais do dia a dia sobe, a gente tem que se preparar que alguma coisa está vendo aí. Fora essa questão do Trump, né, nosso abençoado, tá colocando toda essa questão da China, né, os impostos. Isso também vai por um tempo fazer a gente
penar um pouquinho aqui internamente. Mas acreditamos que é para um futuro melhor depois. Emily, Sim. em termos de comparação, quais são os 3 melhores vistos para quem está no Brasil pensando em migrar para os Estados Unidos? Quais os melhores, os mais concorridos e os que você acredita que são os melhores vistos para uma pessoa procurar? Olha, eu não gosto de dizer, como eu faço todos os vistos, eu não gosto de dizer qual é o melhor. Porque para mim o melhor é aquele que é mais elegível para você. Eu sei que existem advogados que eles se aperfeiçoam e aprendem a fazer um tipo de visto. Então, embora a pessoa pode ser até mais elegível para outro, porque ele não tem o template para fazer né, como digo, em múltiplos ao mesmo tempo, ele acaba tentando forçar outra pessoa a fazer aquele visto. Caber naquele. Né? Isso, eu não. Eu, na verdade, a gente cabe de acordo com o que é você. Né? E quando você está entre 2, a gente sempre vê o que está mais suscetível a aprovações no momento. Eu sou muito meio CDF com jurisprudência, gente. Então, o tempo todo, antes de colocar uma aplicação, eu verifico sempre na EO o que está acontecendo. Quais são os keywords que estão sendo aprovados e os keywords que estão sendo negados, para eu poder fazer a estratégia do meu cliente. Agora, claro, existem os queridinhos, né? Mas, às vezes, o queridinho não é o mais favorável a você. Eu tenho vários clientes que chegaram aqui com um P, porque para ele era elegível a P, e depois a gente ajudou ele a chegar num ódio, ou passou para um EB1. Mas queriam vender para ele um estudante, sendo que ele podia fazer um P de cara e já poder trabalhar, né? E vice-versa. Essa pessoa quer vender um EB1 porque é o melhor, mas ele não está elegível para EB1. É melhor esperar um pouco mais e fazer um EB2 NW, porque ele é mais empresa do que intelecto, né, é subjetivo. Então, eu sempre gosto de falar que entre os dois, os mais queridos, EB1 A, que é de habilidade extraordinária, e EB2 NW, que é a exceção do EB2 regular, que é para habilidade excepcional. A diferença entre eles é, o EB2 NW é o que você vai fazer aqui, né? Qual que é o teu projeto, teu endeavor. E EB1A é quem você é, na parte subjetiva. É como eu meio que classifico o meu cliente. Pegou algum Gold Car já? Ainda não. Ainda não. Só 5 milhões, né, para começar. Só, está fácil. Bom, tem muitos empresários no Brasil que tá tranquilo quanto a isso, né? Acho que achando uma empresa aqui... O empresário no Brasil, ele vem para cá, ele olha o quê? Aqui, por exemplo, a pessoa que já está estabilizada no Brasil, ele fala assim, quero mudar para lá, aliás, quero ter o acesso de ida e volta. Como é que é esse processo? Você mexe com big players, e esses big players têm coisas grandes andando lá, mas às vezes quer ter uma segurança aqui. Como é que é a cabeça dessas pessoas? A maioria deles vem por causa da família, realmente, a segurança. É o que eles mais relatam, né? É poder ir no mercado. Certo. Andar na rua. Qualidade sem ser abordado, de vida, né? entendeu? Lá você, por ser um big player, você acaba tendo muita coisa, não podendo usufruir daquilo que você tem, devido, né, aos fãs, né, devido à abordagem das pessoas, do comportamento do brasileiro. Hoje, você, principalmente onde eu moro, eu vou no mercado, o tempo todo você tromba com artista. Mas é tão comum aquilo que você olha e nem dá mais. É tipo, ok, né? Nível extremo. Ok, Carla Pérez. Ok. É comum, né? Então, você vê os atores, as atrizes no mercado com você, ou frequentando o mesmo salão de beleza que você vai, ou mesmo, né, spa. E tá tudo bem. No Brasil, como eles são tão mais intocáveis, devido também à violência, aos paparazzis, que são muito, eles precisam se blindar mais. Então, tudo aquilo que se torna muito intocável se torna mais desejável, né? O brasileiro tem aquela mentalidade, na verdade, a falta de inteligência emocional, que ele acha que tudo que é escasso é bom. Sim. Não necessariamente, né? Então, por causa disso, eles querem. E aí, quando vê, é aquela afobação e não deixam a pessoa ter vida. Então, aqui, realmente, eles têm essa qualidade de vida e podem viver como uma pessoa normal. Realmente, daí, aproveitando daquilo que eles puderam adquirir, né? E usufruir aqui, o que eles não podiam lá. Pode falar o nome de um big player que você trabalhou ou está trabalhando?
Bom, deles que nós estamos aqui, vamos ter um método IP esse fim de semana, que eu vou estar aqui também auxiliando, é o Nésio Monteiro, que ele acabou de incorporar a plataforma internacional aqui dele, do Pablo Marçal, em Orlando, e a gente está expandindo agora a Miami, né? Quem sabe logo, logo chegam aqui também em Atlanta. Olha, que boa notícia, hein? Cara, esses caras são fera. Leva muita pancada na internet, mas, cara, 2 garotão botou pra arrebentar e colocou a cara a tapa e saiu do Brasil, tá ganhando aqui. Nós não fazemos isso, né? Eles vêm aqui e falam assim, vocês deveriam estar fazendo aqui, vocês deveriam fazer, mas como, cara? Como é que vocês fazem isso? Como é que a gente expande, né? E você diz que cuida da parte da empresa desses big players também? Sim, cuido. Mas assim, um fato interessante, né? Não posso falar de vários outros, posso falar de quem eu sou mais próxima, que é do Nésio. E uma coisa que ele tem dentro dele, ele fala, não adianta eu querer falar, porque ele não passou, como eu, pela fase de imigrante, de ter que... Ele fala, graças a Deus. Às vezes, por exemplo, eu não passei no Brasil. Eu não tive que começar do zero. No Brasil, minha família já era estruturada. Eu tive que passar aqui. Então, algumas pessoas passaram isso no Brasil, para não precisar passar, de repente, aqui. Porque já passaram por essa frase de sair do nada e crescer. E daí já conseguem chegar aqui num patamar financeiro um pouco melhor. Mas uma das coisas que ele sempre fala para mim, doutora Emily, como eu vou entender e ajudar essas pessoas através da inteligência que eu tenho de business, de gestão, a minha experiência, se eu também não começar a investir como ele, se eu também não for, né, procurar o mercado. Então, assim, ele é uma pessoa que faz muitas perguntas, né? Principalmente na área jurídica, foi uma das primeiras pessoas que ele contratou, fui eu. Porque ele falou assim, se eu vou fazer esse país meu, eu quero fazer tudo dentro da lei, quero aprender como é no sistema americano, quero aprender como vocês fazem aqui, porque não adianta eu querer contar a história para alguém se eu não entendo a história dessa pessoa, não sei como que faz aqui, entendeu? E aí aprender como funciona para, através do que ele tem de bagagem, poder auxiliar essas pessoas porque não chegaram lá ainda, ou como chegar, ou como instruir, né? Não gosto de usar a palavra como chegar, mas de repente, tipo assim, passar a experiência dele e o que ele vê, a visão, né? Talvez assim, por isso que as pessoas falam assim, o visionário, porque, olha, eu vendo a sua empresa desta forma, através da minha visão, porque gestão é em qualquer lugar, por mais que a lei mude. Então, olha, se essa empresa fosse minha, vendo assim, eu faria esse tipo de gestão. Se você tentar, talvez você pode sair daqui e ir para o próximo passo. Porque o que realmente a gente vê, principalmente eu, é que os empresários aqui, principalmente a gente que vem e conquista de baixo, né? O imigrante, a gente acaba tendo essa costume de ser 20 em 1, né? Eu mesma, gente, eu não tô por detrás. Esse tempo atrás, quando ele pegou, ele falou assim, vamos olhar quantas funções você tá tendo dentro do escritório? Eu quase tive um infarto. Eu tô em 12 funções, né? E aí você entende por que tantas horas de trabalho, porque às vezes você não consegue desfrutar, embora eu tenha uma agenda assim, sigo minha agenda à risca. Mas é porque às vezes a gente tem aquele, deixa eu dar uma olhadinha aqui, aqui, né? Realmente você aprender a colocar as pessoas, os seus players internos nos lugares certos. E aí, realmente, confiar para que eles, né, trabalhem e você só realmente fazer a gestão. Emily, você como mulher, empreendedora, empresária, aqui nos Estados Unidos, como que você vê a mulher e o homem na questão de organização profissional das suas empresas? Aqui em Atlanta, por exemplo, a porcentagem de mulheres empreendedoras, empresárias é maior que a dos homens. Não sei se você sabe Sério? disso. Não sabia. Sim, não. Somos mais legal. Empresárias, mais empresas abertas e administradas por mulheres. Parabéns. Como que são essas empresas que chegam para você? As empresas das mulheres são mais organizadas que as dos homens? É engraçado até dizer, por eu ser uma empreendedora, né, uma advogada, porque eu tenho outras empresas, mas também sou mulher, o que eu mais tenho são clientes homens. Eu acho que, assim, pelo menos na área de Orlando ainda, a gente tem que desbravar a mulherada. Tem que forjar elas, né? Sim. De repente, aí montarmos um movimento ali para que elas até são empreendedoras, mas é aquela empreendedora que não se arrisca muito, é mais ali em casa, mais a gente fala no, tipo,
no fundo de quintal, aquela coisa mais caseira, Ainda né? tem a insegurança de formalizar o business, né? Isso, já o Estruturar. homem, ele formaliza, embora errado, mas ele vai pra frente. Então, eu vejo um pouco de resistência. Orlando. Já em Miami, eu tô vendo, assim, uma outra realidade, que é engraçada. As mulheres realmente estão se destacando mais, abrindo empresas e procurando a assistência jurídica. Aqui nós temos umas mulheres que, ó, é de tirar o chapéu, viu? Tem umas mulheres aqui que a gente tá... bom, eu vou em algumas reuniões, né? Mulherada é fera. Na tua opinião, o que você acha? Mulher ou homem é mais organizado? Não sei, eu acho que é meio misturado, né? Porque tem muito homem organizado também com os negócios, né? E hoje em dia é normal você ver os homens invadindo áreas que antes eram só de mulheres e vice-versa, né? Então, eu me deparo muito com homens buscando estruturar as coisas direitinho, principalmente quando a gente vem para um país em que as leis existem e funcionam, e a gente está sempre o tempo inteiro educando a nossa comunidade. Olha, tem que fazer tudo direitinho, tem que andar na linha, tem que fazer tudo certo. Aí eles falam, já que eu vou arrumar essa parte, eu vou arrumar essa outra também. Mas aqui em Atlanta, isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho mesmo, eu tenho essa percepção de que as mulheres estão um pouco à frente dos homens na necessidade de formalizar e estruturar seus negócios. E eu acho isso maravilhoso. E é por isso, mais uma vez, que eu digo que é um prazer para nós, principalmente mulheres, termos aqui, né? Ela está visitando, mas a gente espera que em breve venha para ficar, que abra também uma extensão do business dela aqui, né? Mais uma mulher para ajudar a gente a estruturar os nossos negócios, a fazer eventos. Eu até te convido para, junto comigo, estar à frente dessas mulheres, convidando elas para formalizar seus negócios, estruturar os seus negócios. Nós estamos vivendo um momento muito especial nos Estados Unidos, de leis muito mais duras com esse governo que está aí, né? Então, é procurar andar certo, fazer o certo do jeito que tem que ser, e se a gente puder educar as pessoas, falar com as pessoas, olha, você estando correto na sua empresa, formalizando, estruturando tudo do jeito que tem que ser, você corre muito menos riscos de ter problemas em todas as áreas da sua vida, né? Porque quando você está dentro de um país e você colabora com ele, pagando seus impostos, tendo seus impostos feitos corretamente, sua empresa correta, tudo correto, as leis, o governo de uma cidade, de um país, vai olhar para você como alguém que agrega. E se você agrega, você é bem-vindo. Então, é um prazer ter você com a gente, ter você aqui em Atlanta. Seja sempre muito bem-vinda. E a gente espera que essa semana produza frutos que te tragam de volta. Não, só o fato, né, da forma que eu fui acolhida aqui. Como eu falei, a gente tem clientes, mas normalmente eu atendo eles online. Não é esse, né, parte pessoal de visitar. Então, assim, para mim é muito gostoso poder ir nas empresas. A gente foi na empresa ontem, a gente vai numa outra empresa amanhã visitar. É engraçado, eu gosto. É como se eu estivesse vendo os meus papéis agora ali, sabe? Fisicamente, dando vida aos meus papéis. Então, assim, para mim é bem gratificante. Então, assim, com certeza, se eu continuar sendo bem recebida assim, eu vim tomar mais da água da Georgia, da Atlanta, né? Aqui, principalmente Marietta, que eu já escutei que é um ótimo lugar. E é verdade, esse lugar aqui, ele tá crescendo, tem muito a crescer, muitas pessoas novas. E realmente nós precisamos de pessoas que venham para acrescentar. Por exemplo, os Estados Unidos, ele é excelente. Se você tem uma pessoa que mexe muito bem com contabilidade e uma advogada, os Estados Unidos tem tantos loops legais para você reinvestir na sua companhia, criar patrimônios, criar e pagar um tax muito baixo. Sim. É certo pagar o tax? Mas eu falo assim, as pessoas lá em cima, lá, que ganham lá não sei quantos milhões, eles pagam $10 mil de tax.
Às vezes uma pessoa que limpa a casa, ela mesmo paga tanto. a mesma coisa. Tudo isso é por falta de informação. E planejamento, né, doutora? Exato. Conhecimento é ter liberdade, gente. Sim. É isso que eu falo. Conheceis a verdade e vos libertará. Então, é sobre isso. Que legal. E qual, por exemplo, dica você dá hoje para alguém que quer começar o business? Vamos colocar assim. Eu acho que em tudo na vida. Planejamento. É a frase que eu falo. Planejamento. Então, assim, primeira coisa... E colocar em prática, né? Porque nós temos o costume de sempre, igual eu falei, mentalize e realize. A pessoa só mentaliza e esquece de tomar os passos, né? Executar os passos para poder realizar. Então, faça pesquisa de mercado. Faça um planejamento financeiro. Se alinhe, né? Se você vai ter sócio, faça um due diligence. Às vezes é muito bonita, mas não está preparado, não tem o conhecimento que fala. Veja o background, faça perguntas. Principalmente isso, faça perguntas. Porque é muito melhor você ter essas conversas mais difíceis no início do que ter lá na frente quando você já está perdendo dinheiro. Casal no business. Essa é uma grande pergunta. Casal no business. Começou o business, aí é o esposo e a mulher. E você sabe que aqui nos Estados Unidos começou a ganhar dinheiro, a mente começa... Como é que faz? Então, e é engraçado que você falou isso, porque às vezes as pessoas procuram para até divórcio e falam, mas então a gente vai dividir tudo, né? Porque a gente tem a empresa. Eu falei, não. Na empresa, vocês são sócios, vocês não são marido e mulher. Uma coisa, outra coisa. Então, na parte familiar, vocês vão dividir os bens matrimoniais. E aí, a empresa, você vai ter que ou dissolver ou vender um para o outro como sócio. Então, são realmente, nos Estados Unidos, tem essa parte. As coisas são bem realmente divididas como tem que ser. Cada uma coisa no seu lugar. Então, Mas tem que estar no contrato? Eles têm que ter o contrato social. E se não tiver? Aí é um outro problema. Você vai ter que provar, na verdade, de quem abriu, de quem foi o dinheiro. Então, mesmo que seja, eu sei que é amor, a gente nunca quer que acabe. Mas trate a sua empresa como realmente uma pessoa jurídica e não é o seu CNPJ, não é o seu CPF. que interessante Viu, isso. Hein? Jay? Porque a minha esposa trabalha aqui comigo, né? Oh, eu, meu já Deus. tenho, eu já tenho... Você já tem o seu contrato social? Não, não tenho. Doutora Emily, por favor. Mas ela foi a pessoa que me ajudou a me construir, né? A primeira coisa foi essa. Foi a única mulher que, na época, acreditou em mim, né? Então, eu tenho na minha cabeça que não é pra acabar, é pra até a morte separe, acabou isso aí. Mas, se um dia acontecer, eu posso começar do zero. Então... Mas a maioria das pessoas não tem esse pensamento. E eu falo isso agora. Só que quando chega numa mesa e um tá bravo e outro tá bravo, né? Casamento é aquele negócio. Ninguém quer dar o braço a torcer. E sabe o que é engraçado? As pessoas acham que isso vai ser desconfiança. Não é. Na verdade, as pessoas não entendem que, por um outro lado, vai evitar várias brigas. Porque tudo aquilo que está acordado antes, não tem por que você tacar na cara depois. Não tem por que ser um motivo de briga, porque já foi acordado. Então, eu acho que, na verdade, isso até evita certos tipos de discussões que são desnecessárias. Porque só lê o contrato, tá ali escrito. Quantas amizades a gente já viu aqui na Marieta se acabar? Porque, vamos começar uma companhia, você faz isso, eu faço isso. Aí, só de boca, né? Só de boca. Eu, hoje em dia, assim, para fazer algo que vai crescer... Até nós aqui, ó, do podcast, tem que fazer o nosso contrato aí, mano. Verdade. Aqui a gente tem que fazer, ó, já tem a doutora aí pra fazer o nosso contrato. Não o GPT, você tinha falado do GPT, mano? Que negócio é esse, mano? Você que é o fã da IA aí. Ele já até colocou o nome na AI dele, tenho certeza. Não, a bichinha tá lá ainda. Não sou tão criativo eu sou mais... Teve uma pesquisa agora que conforme você trata a educada AI, ela também vai te dando respostas educadas. Então você vai treinando ela. Eu antigamente era, me dá o nome disso, me dá o nome daquilo, né? Aí agora você já tá... Você poderia, por gentileza? Bom dia, tudo bem com você? Como é que foi esse dia hoje? Mas é sério isso. Empresa, casamento, amizade são coisas que devem ser tratadas como
eles falam com cold, né? Tipo assim, frio. Porque no final das contas, quando vai para crescer ou quando vai para separar alguma coisa, infelizmente não dá certo. Seus planos, quais são os seus planos? Fala um pouquinho dos seus planos. Meus planos, continuar trabalhando no que eu estou fazendo, né, crescendo no escritório, as 3 áreas. Expandir, quem sabe estamos agora aqui, né, testando o terreno. Sei, acho que ela está fazendo uma pesquisa de mercado. Exatamente, eu tenho que viver aquilo que eu prego, né? Certo. Então, começando por aí, vendo qual é o meu target aqui final. Não, brincando. Mas eu acho que é isso, é continuar expandindo, podendo ajudar famílias, né? Principalmente nesse momento que estamos vivendo crucial e delicado com o novo governo. E também não deixar de viver, né? Porque, a gente além de ser empresária, eu também sou mulher, né? Então, a gente também precisa cuidar do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, né? Então, a gente tem um movimento chamado Mulheres Forjadas também, né? Porque, assim, eu vejo que... Fala um pouquinho sobre ele. É um projeto que está saindo do papel, né? As Mulheres Forjadas são mulheres como eu, que chegaram aqui na América, né? E que passaram também por ficar longe da família e que elas esquecem que um dia, né? Um diamante, antes de virar um diamante, primeiro ele é forjado no fogo, né? Então, tem o vulcão, explode. Mas elas não deixam de ser diamantes. Então, eu vejo muitas mulheres esquecendo de quem elas são e perdendo a identidade. Principalmente a identidade original. Eu fui uma dessas, né? Às vezes a gente tem traumas passados, etc. E esquece. O nosso propósito real vem de um único pai, que é o pai verdadeiro, né? Que nos dá a identidade Isso original. Mesmo. Então, assim, tenho falado muito sobre isso e sou grata a Deus por estar me dando a oportunidade de estar em palcos, desde que eu realmente decidi, não queria, mas fui meio que, né, jogada lá em cima, né? Dona Adila dos palcos, para poder estar palestrando não sobre a minha área, mas também sobre o amor de Deus e falando sobre, né, a palavra e as maravilhas que Ele tem feito na minha vida. Qual que foi o caso mais comovente na imigração para você? O mais comovente, na verdade, é um que recentemente tá me tocando até me emocionando falar. Foi um senhorzinho que ele lembrava muito meu avô, né? E eu atendi ele foi atendido por um paralegal e fizeram para ele um asilo frivoloso. E o que é um asilo frivoloso? Um asilo que a pessoa ele não tinha um asilo, simplesmente ele chegou, estava como estudante, foi buscar ser estudante, porque falou, troca para estudante. E aí a paralegal aplicou para ele um asilo. Só que ele não tinha asilo. Ele foi chamado para entrevista. E na entrevista, falou, não, o senhor não tem asilo. Porque ele fiquei, não, alguém falou, nem coitado, nem sabia, tinha 75 anos. E aí, como ele já estava fora de status e tinha sido aplicado esse asilo, ele foi para deportação. Nossa. Então, foi quando ele me procurou e eu comecei na verdade, a representar ele no processo de remoção. Só que eu tinha uma namorada, tão bonitinho os dois, assim, da igreja, né? Ele falou, era minha companheira. E realmente, assim, né? E ela era green card holder. E então, assim, quando eu peguei o caso dele, eu falei, mas então vocês são namorados? Casa. Vocês se gostam? Se gostamos, né? É bom ter uma companhia pra tomar um chá. É tão bonitinho o jeito que ele falava. E aí eles acabaram casando. Isso foi antes do dia da audiência dele. Então, eu consegui usar essa parte para poder tirar ele da parte de deportação. Só que nesse meio tempo, ela só era uma green card holder, não poderia. Então, eu fiz como pro bono para ela ser como cidadã. Eu falei, vocês são, né, cristãos, então ora, porque tudo era questão do tempo. Nós tínhamos a corte marcada de deportação e tudo isso podia correr. E, gente, eu tenho clientes que estão em área de cidadania que demora 1 ano, 2 anos. A cidadania dela eu apliquei, em menos de 7 dias ela foi chamada para fazer entrevista. Uau. Eu falo que ali foi propósito de Deus. E aí ela fez a cidadania, a gente conseguiu aplicar para ele daí já como cidadã, porque como ele entrou com visto, mesmo se ele tivesse ficado fora de status, podia. Foi o argumento que eu usei, porque daí já não precisava, mas ele está em deportação, porque ele já não estava... Ele tinha uma defesa para poder overcome o fato dele estar fora de status. Consegui tirar ele de deportação, consegui aplicar e agora quando ele recebeu o green card, aí ele faleceu. What?
Então eu Eu falo, esperava todo. Tô aqui esperando Cara, que final. todo Cadê o final tipo feliz? de final, menos esse. mas assim, eu fiz a mesma pergunta. Uau. E aí a gente fica entendendo, Deus, mas what? Né? Tipo assim, o Senhor orquestrou tudo. E qual que foi o ponto de tudo isso, né? Aí conheci as filhas. O meu sonho do meu pai sempre foi ter um documento da América. Olha. E ele teve. E ele teve. E agora dá pra passar pras filhas? Não, porque infelizmente ele faleceu, assim, ele pegou o green card, É. eu, tipo, aí fiquei sabendo. Quando eu fui ligar pra entregar o green card, né, que, tipo assim, ele já tinha visto a Nossa. carta, mas não tinha recebido o green card em mãos. Quando a gente foi a gente recebeu que ele faleceu. Uau. Então, assim, é isso. Às vezes a gente não entende o propósito de Deus, às vezes o que Deus move. Mas ele sabe, né? Então a gente às vezes realiza, são pequenos gestos. Não precisa ser muito, né? E para ele era ter o documento, ele teve. Deus realizou antes da morte dele. Sim, Emily, nesse momento de imigração, que é um momento muito delicado que a gente está vivendo, tem pessoas que não sabem, mas elas têm um caminho para se legalizar, né? Às vezes a pessoa nunca fez uma consulta, a pessoa nunca foi perguntar se ela pode, porque, por exemplo, se você está lá no Brasil e é trazido para cá com uma proposta de trabalho enganosa, chegou aqui e não era aquilo, isso pode ser considerado. O visto T, que sim, seria o tráfico de trabalho. Então, tem gente que está aqui e eu já ouvi isso de pessoas falar assim, não, fulano me trouxe, quando me trouxe me prometeu isso, aquilo outro. Ou seja, tem gente que vive violência doméstica e tem gente que acha que violência doméstica é só agressão física. E não é. Tem um monte de coisa que caracteriza violência doméstica. Então, tem muitas pessoas que estão passando por problemas com imigração e poderiam estar dentro de um status. Como é que essas pessoas fazem para tirar suas dúvidas? Onde que elas vão? Quem que elas procuram? Como então, é que é? Nós temos nossas redes sociais, né? Que eles podem entrar em contato. Tanto o meu Emily Cozan, quanto o @Cozan, que é o meu sobrenome, Law Firm. E ali deixar um direct para nós com o telefone. E a gente pode estar entrando em contato e marcando uma consulta para atender essas pessoas que têm dúvida. Pessoas que têm 15 anos, 20 anos, 10 anos fora do status aqui, dependendo do caso, tem como reverter. Cada caso específico, né? Por exemplo, antes de entrar o governo Trump, eu tive uns casos até bem interessantes, que eu consegui reverter o status da pessoa, que ela estava fora de status desde 2015. Não foi com nada da lei de 10 anos, que é essa famosa, realmente foi mesmo no argumento jurídico de que ela havia sido enganada por pessoas se passando por advogados que não eram, e ela acreditava que ela era estudante, estava estudando ainda. Então, esse foi um dos casos. Outro caso foi um caso também que a pessoa perdeu o status 2020, na época de pandemia, daí descobriu que tinha câncer, também não pôde responder, a gente conseguiu reverter, e as pessoas se tornaram estudantes, né? E agora já estão fazendo os outros vistos e dando prosseguimento. Mas a gente conseguiu tirar eles, como a gente diz, né, da sombra. E hoje tem muitas pessoas que vieram pelo Caicai, estão desesperados ou traz uma grande preocupação porque foi anulado aquele app, quem fez pelo app. Qual que é a mensagem hoje para essas pessoas? Olha, a lei está mudando muito, né? Todos os dias. Então, primeira coisa, sempre tem um contato, um cartão de um advogado e marca uma consulta, né? Para poder tirar suas dúvidas, porque cada caso é diferente do outro. Às vezes um tem filho, outro não tem. Às vezes um foi trazido pela fronteira para trabalho e não foi, e o outro não foi. Então, assim, por mais que você às vezes pense que a sua história, né, por mais pequena que seja, não vai fazer diferença, pra gente, advogado faz. Porque Um ali detalhe muda o jogo, né, doutor? Ali muda a diferença de um visto pro outro. Então não é só a green card só por causa do casamento. O que mais nós ouvimos falar é, não, você tem que casar que daí você pega o green card. Não, existe, se eu não me engano, 183, se eu não me salvo engano, tipos de vistos, né? Então, assim, um é pra você. Olha, espero que você esteja ouvindo aí. Se você estava com falta de esperança, tomara que isso aqui traga uma claridade para você, né? E como você falou, cada caso é um caso, né? E Deus tem o melhor para todos e também tem o ponto que se Ele permitir você estar aqui, você está debaixo da permissão dele, né? Uma hora vai sair para você ou uma hora, como diz, Deus sempre vai proteger.
Que, sério, é ruim ver a nossa comunidade no que tá passando hoje. Sim, muito triste. Infelizmente, é uma época que muitas pessoas que saem para ganhar o seu pão de cada dia e sempre fica aquela coisa de não sei se eu volto para minha família. Não sei, fica aquele alerta. Se eu não ligar, vê onde que tá meu rastreador, né? Então hoje nós estamos passando por um momento como esse e vale a pena sim consultar um advogado. Dila, hoje nós não temos o quadro Quinta Série. Né? Pois é, a doutora Emily se livrou do quadro Quinta Série, mas enfim, foi por uma boa causa, né? A gente aproveitou esse tempo para fazer mais perguntas. Esse assunto é muito sério, né? E nós devemos dar toda a atenção, porque nós falamos sobre imigração, falamos sobre proteção da empresa, estratégias, pessoas que estão no Brasil, né, que estão olhando para vir para cá, para estudar ou para às vezes abrir uma companhia. E nós falamos também sobre o investimento da casa, que você também faz closing, né? E aqui eu acho que o brasileiro é um sonho ter a casa própria, não é? Sim. Sim. O brasileiro aqui, quando ele compra a casa, ele fala assim, nossa, tô com o meu sonho realizado. Fora que a diferença do preço, né? Assim, tanto casa quanto carro, no Brasil é muito difícil para você conquistar, né? E aqui não é tão difícil assim. É verdade. E hoje em dia você pode comprar sua casa com ou sem social, né? Graças a Deus nós temos aí hoje bancos que financiam para quem não tem social. E, enfim, as possibilidades são muitas. Você só precisa da informação correta, do profissional correto. E parar de acreditar no vizinho, no que aconteceu com o outro, a vida do outro, a situação do outro, a oportunidade do outro não serve para você. Então a gente precisa ter o nosso advogado, o nosso contador e fazer tudo direitinho, não é isso? Sim, hoje há possibilidade para muitas pessoas. No nosso tempo, que uns 10 anos atrás, era bem complicado, né? Até para ter essas informações. Estudante, antigamente, você sabia que você podia chegar aqui e ser estudante? Há 15 anos atrás? Há 23 anos atrás, quando eu vim, não sabia. Não tinha essas informações. Hoje em dia as pessoas chegam aqui e já, tipo assim... muitos dos erros não, das oportunidades que eu não pude pegar foi por falta de informação. Ou informação incorreta, né? Infelizmente. Mas, graças a Deus, hoje em dia a internet nos ajuda muito com isso. Sim. Só que a internet, assim como a AI, não pode ser a nossa fonte única de informação. Exato. A gente precisa buscar fonte segura. O que é fonte segura? É o advogado licenciado nos Estados Unidos, tá? O que é licenciado só lá no Brasil não pode te responder com coerência tudo que acontece aqui, não é isso, doutora? Exatamente, né? Na verdade, se ele te responder ou estiver exercendo aqui a função, ele está exercendo a função ilegal do direito, né? E isso é crime qualificado. Isso aí. Qual que é a diferença de um advogado para um paralegal? Advogado aqui nos Estados Unidos Aqui para um nos Estados paralegal? Unidos, isso. Na verdade, é engraçado, porque o advogado tem que ter, em muitos estados, o doutorado. Na Flórida, por exemplo, eu tive que fazer o doutorado, ser realmente doutora do direito. E o paralegal de verdade, ele também precisa ir para a faculdade. Okay. Ele tem que fazer o associate ou ter o certificado de paralegal. O que ocorre é que tem pessoas que não é nada, nem associado, nem advogado, simplesmente são preenchedores de formulários e se auto-intitulam paralegal. Infelizmente, manchando a profissão que realmente existe de paralegal, né? E essa classe. Então, a gente chama até os notários, né? São as pessoas que são preenchedores de formulários. Então, nem paralegal eles poderiam se auto-intitular porque eles não têm a faculdade ou estão trabalhando embaixo de um advogado para se intitular como paralegal. Uau. Eu achei que paralegal estava debaixo de alguém e então tem notário público, vamos chamar notário público preenchedor de fichas. Isso aqui é bom a nossa comunidade saber e também pesquisar do trabalho de quem está mexendo no seu documento, porque isso é muito importante. Isso é muito importante. É o futuro deles, é o futuro da casa deles, é o futuro dos filhos deles. Então, isso é muito importante. Doutora, gostaria de te agradecer. Eu que agradeço. Pela sua visita.
né? E espero que a nossa comunidade possa abraçar aí também. Você vindo, dando informação. Eu sei que você vai estar, acho que nos palcos da Georgia, né? Com certeza. Vamos fazer mais eventos e trazê-la com toda certeza. Tem muito para trazer para nós, para informar, para ajudar, para colaborar para que a gente prospere em muitas áreas da nossa vida, né? Nossa comunidade precisa de mais gente preparada em todos os sentidos, não só profissionalmente, mas emocionalmente. A doutora Emily está aí sempre investindo em inteligência emocional. Sou formada em PNL. Eu também. Eu sou praticante de PNL. Inteligência emocional, inteligência espiritual, porque uma coisa precisa estar linkada à outra, né, para dar certo. Prosperidade, ela não pode ser só financeira. Aliás, ela não acontece quando é só financeira, né? Ninguém é feliz totalmente se ela não está harmonizada espiritualmente, financeiramente, né, mentalmente, emocionalmente. Precisa existir uma congruência e uma harmonização. Essa palavra harmonização hoje em dia está meio banalizada só para harmonização facial. Não, mas que vem na cabeça. Mas a harmonização entre corpo, alma e espírito. E ela é um exemplo disso. Quando ela está nos palcos falando, a gente sente a espiritualidade acima de qualquer outra habilidade que ela tenha. E eu tenho muito orgulho de você. Viu? Isso é importante. Ter a crença, e não só a crença, mas a responsabilidade, né, de fazer a coisa certa, né? Isso é super importante, porque o que nós vemos de documentos, casos aí que foram mal feito, na verdade, empresas mal administrada, empresas mal... Nossa, tem vários casos. E famílias choram, famílias se arrependem por causa de outras pessoas que não levaram a sério. Então, doutora, bem-vindo à Georgia. Se tornou oficial, então. Ok. Que Deus abençoe o seu trabalho, né? Que prospere e que você também possa, não só como você vem fazendo na Flórida, mas ajudar muitos brasileiros aqui, quem sabe, próximo é Alabama, Tennessee, né? Porque daqui é um pulinho, né? Daqui até Alabama é bem tranquilo. Que Deus abençoe você. Amém. E nós esperamos vê-la aí nos palcos e dando muita informação e também crescendo muito aqui na Georgia. Amém. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês e com a comunidade. Daqui é um prazer sempre, imensamente, poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, né? Muito obrigado, Idila. Prazer ter você aqui do meu lado hoje. Obrigada. Quando a pessoa desse lugar sair de novo de férias, pode chamar. Demais. Brincadeira, viu, Van Clay? Ó, tá aqui seu lugar que é seu, tá bom? Beijo. Por mais férias pro Van Clay, né? Por mais férias pra você. E pessoal, muito obrigado por nos acompanhar. Espero que você agarre mesmo essas dicas, ok? Isso que nós falamos é muito importante. Coloca a sua vida em jogo, coloca a sua família em jogo. Muitas pessoas têm medo de fazer um telefonema, ir atrás, mas eu te garanto que isso daqui vai resolver muita coisa, vai te trazer muita luz. Então, tá aqui o contato da doutora, né? Onde você pode estar ligando e tirando muitas dúvidas que eu sei que ela vai fazer com muito carinho, tá bom? Muito obrigado e obrigado por nos acompanhar.